Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Juízes 2, 10 e 11. Geralmente, quando a gente imagina a ruína de uma nação ou a destruição de um grande império, a nossa mente desenha exércitos invasores derrubando as muralhas, quebrando portões, um cenário apocalíptico. Mas quando estudamos o livro bíblico de Juízes, descobrimos uma verdade muito mais assustadora. O inimigo real não estava do lado de fora. As muralhas pareciam intactas, só que a fundação da casa estava apodrecendo silenciosamente por dentro. Nós vamos estudar um dos períodos mais caóticos da história antiga. Vamos analisar o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Juízes e entender como a nação de Israel passou de uma era de ouro, aquela fase marcada por fé, união e vitórias impressionantes sob a liderança de Josué, direto para uma idade das trevas espiritual, anarquia total, divisão e colapso moral. E o pior de tudo isso foi feito num intervalo assustadoramente curto de apenas uma ou duas gerações. Uma geração. Você pode perguntar, a diferença de anos de uma geração para outra costuma ser um ciclo de 15 a 20 anos, pois foi esse o tempo suficiente para que a amnésia espiritual se instalasse e destruísse a identidade e o propósito daquele povo. E é também um tempo suficiente para destruir uma família, uma nação. Israel sobreviveu a guerras terríveis, testemunhou milagres inexplicáveis, foi guiado por um líder tático como Josué, mas no espaço de uma única geração, sofreu da amnésia cultural e espiritual, perdendo sua identidade e propósito. Os israelitas perderam completamente o rumo. Mas como foi que tudo isso aconteceu? Essa é a grande questão do nosso estudo no livro de Juízes. Nós vamos ver o antigo livro bíblico de Juízes de um jeito bem especial. Nele, nós podemos aprender com os erros de homens e mulheres como nós. Analisaremos o comportamento das massas e tentaremos entender a sociologia de uma nação recém-formada. Vamos desvendar esses ciclos de ascensão heróica e queda moral vertiginosa do povo de Deus. Veremos o que acontece quando o pragmatismo e o sincretismo cultural substituem os princípios eternos. Nós falaremos também sobre a tensão eterna entre o alto custo de se manter fiel a um padrão ético e a sedução do que é conveniente no curto prazo, a atração do caminho mais fácil. O período dos juízes não foi pouco tempo. Estamos falando de aproximadamente 350 anos de história, o que representa quase 25% de todo o Antigo Testamento. É muito tempo vivendo no caos. Essa era inteira pode ser resumida perfeitamente em 3 estágios. Primeiro, de apatia, segundo, apostasia e, por fim, anarquia. O texto funciona como um estudo de caso sobre o alto custo moral de fazer pequenas concessões ao longo do tempo. O declínio deles não foi um evento explosivo da noite para o dia. Foi como um vazamento lento, um processo metódico de tolerar o que deveria ter sido completamente eliminado. É a tragédia do que acontece quando nós, seres humanos, decidimos que o nosso próprio pragmatismo é superior às instruções que Deus nos deu. E para entender a raiz dessa queda livre, a história nos leva para o ponto exato da morte do grande líder Josué. É ali que tudo começa a balançar. O livro abre com um vácuo de poder. Josué não preparou um sucessor. Com sua morte, todos ficaram sem rumo, sem saber como dar o próximo passo. No livro de Josué, a nação atuava como um bloco unido. Já em Juízes, nós vemos a fragmentação desse bloco, que culminará naquele famoso refrão triste:
Abre aspas. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Fecha aspas. O começo de Juízes se dá com o fim da jornada vitoriosa desse líder Josué. Sem um líder no poder, fica o buraco, um vazio na nação. E para onde vai essa multidão sem o estrategista Josué? Ralph Davis nos leva a refletir em seu comentário, abre aspas, você já reparou como os novos começos são marcados pelo fim da missão dos servos de Deus? Êxodo começa com a morte de José. Josué começa com a morte de Moisés. Juízes começa com a morte de Josué. 1 Reis começa com a morte de Davi. E apesar de tudo isso, o reino de Deus não desmorona, nem mesmo quando a morte leva os servos mais úteis de Deus. O reino de Deus continua, mesmo que os servos de Deus morram. Esse é o testemunho de Juízes 1. Josué morreu, mas o Senhor disse, entreguei a terra nas mãos de Judá. Juízes 1 e 2. Josué morreu, mas o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. Juízes 1 e 4. Josué morreu, mas o Senhor estava com Judá, de modo que este possuía a região montanhosa. Juízes 1 e 19. Não podemos nos esquecer disso. Nosso auxílio está no nome do Senhor, não no nome do seu herói cristão favorito. Mesmo quando o próprio Senhor Jesus se ausentou, ele disse que sua ausência seria para o novo tempo da presença do Espírito Santo, o que se provou uma bênção para a sua igreja. João 16 e 7. O interessante aqui é notar que parece que os israelitas vão seguir o protocolo correto. O texto narra que a nação buscou a direção de Deus, consultando o sumo sacerdote para saber qual tribo deveria liderar o ataque contra as fortalezas cananeias que ainda restavam. E a resposta vem de maneira contundente. Deus escolhe a tribo de Judá. Judá toma a frente. Eles propuseram uma aliança militar com a tribo de Simeão. Juntos, partem para a ação e conquistam cidades fortificadas difíceis, como Jerusalém, Hebrom e Gaza. As vitórias de Judá foram resultado direto da presença e atuação divinas. A força motriz era o próprio Deus caminhando com eles. Mas claro que eles também fizeram a parte deles na aliança. Chamar Simeão nos ensina uma lição de humildade da tribo de Judá. Eles mostraram que precisavam de apoio. Até aí tudo caminha para o sucesso. Eles estão derrubando obstáculos impossíveis e fazendo isso juntos. Mas então as coisas começam a mudar. Uma falta de confiança nos métodos divinos se manifesta de um jeito extremamente sombrio logo na primeira batalha. O confronto em Bezeque. Judá e Simeão marcham juntos e têm uma vitória inicial. Derrotam 10.000 homens e capturam o rei inimigo Adoni-Bezeque. Um título que significa literalmente Senhor de Bezeque. Um líder tribal super conhecido por seu histórico de crueldade absurda. Veja o que ele fazia. Ele capturava reis e cortavam seus dedos. E a resposta de Judá a ele é triste. Quando capturam esse rei, eles decidem puni-lo, cortando fora os polegares das mãos e os dedões dos pés dele. Um nível de mutilação e de tortura humilhante. O próprio Adoni-Bezeque, olhando para suas próprias mãos e pés mutilados, enxerga como se fosse uma justiça divina e declarou: 70 reis com os polegares e os dedões cortados costumavam apanhar migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, Deus me pagou. Para este rei pagão, era a lei do retorno acontecendo. Mas, se até o rei achou a punição justa, por que a teologia trata essa atitude de Judá como um ato de degradação? Porque isso nos obriga a olhar para a distinção entre retribuição humana e justiça divina. O padrão de Israel não deveria ser ditado pelas práticas dos reis de Canaã. As instruções dadas a Israel lá atrás, no livro de Deuteronômio, ordenavam a erradicação e a destruição total daquelas lideranças corruptas pelo julgamento de Deus,
não a tortura por prazer ou intimidação como eles fizeram. O julgamento divino sobre Canaã existia por causa dessas práticas moralmente irrecuperáveis, que iam desde a corrupção absoluta até sacrifícios infantis regulares. Israel deveria agir como um instrumento de um julgamento superior. Quando eles mutilam Adoni-Bezeque, eles abandonam a ética da missão e adotam o sistema operacional do inimigo. Remover os polegares e os dedões impedia o homem de segurar uma espada e tirava o seu equilíbrio para marchar, mantendo-o vivo apenas como um troféu de humilhação. Ao fazer isso, Judá deixou de ser o braço da justiça de Deus para se tornar só mais um senhor de guerra local, jogando com as mesmas regras sádicas daquela cultura ao redor. A lição aqui é vital para nós. A obediência parcial, ou aquela obediência que usa os métodos da desobediência, é simplesmente rebelião para Deus. Eles tentaram gerenciar o mal em vez de romper com ele. E adotar as ferramentas do inimigo significa que, invariavelmente, você vai acabar herdando os problemas dele também. Essa marcha vitoriosa esbarra num detalhe também que muda tudo. A vitória é incompleta. Veja, a Bíblia revela que, embora eles tenham conquistado as montanhas, eles não conseguiram depois expulsar o povo dos vales. E a justificativa é que os inimigos tinham carros de ferro para a guerra. Veja, carros de ferro, tecnologia desconhecida para eles. Então eles recuam com medo. Só que há um detalhe linguístico no hebraico que muda tudo. A resposta divina vem no tempo verbal perfeito. Deus não diz, eu vou entregar a terra, como se fosse uma possibilidade no futuro. Não. Ele diz, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Juízes 1 e 2. É uma garantia absoluta. O futuro é tratado como um fato consumado. Eu entreguei. Essa estrutura carrega um peso teológico para nós, uma declaração de soberania divina. Judá reconhece a missão e, no mesmo fôlego, recebe a certeza irrefutável de que vai dar certo. Não havia margem para dúvida, não precisava de um plano B. O alvo era a obediência total. Mas é justamente aí que a narrativa da Bíblia se esbarra na falta de fé deles. Mas como explicar esse medo após experimentar vitórias contra enormes cidades muradas? A resposta é falta de fé e coragem. O recuo não foi logístico, não foi uma tática de guerra, nem mesmo pode-se dizer que foi uma impossibilidade técnica, já que eles não conheciam a nova tecnologia dos carros de ferro. Não mesmo. Eles não precisavam do esforço humano se a presença de Deus estava com eles, mas eles escolheram, diante daquela tecnologia militar, calcular os riscos sob uma ótica materialista. Fizeram a matemática e acharam caro demais. Então escolheram a conveniência de recuar. E se Judá aceitou a vitória parcial, as outras tribos nos capítulos seguintes foram, uma a uma, copiando aquele modelo de Judá. Tribos como Benjamim, Manassés, Efraim simplesmente ignoraram a ordem e, em vez de lutar, decidiram subjugar os povos. Deixaram aqueles povos, com aquelas culturas estranhas, habitar no meio deles, tirando lucro através dos impostos. O pragmatismo falou mais alto que a fé. É um panorama de dar tristeza. Um panorama de uma sociedade afundando porque escolheu o conforto da tolerância em vez da radicalidade da sua vocação. Eu penso que muitas vezes nós fazemos o mesmo, sabe? Nós aceitamos conviver com um problema ou com uma cultura tóxica só porque resolver aquele problema exigiria um esforço enorme de nossa parte. Então nós nos acomodamos e nós acabamos tirando lucro com isso. Como posso adaptar essa cultura idólatra à educação dos meus filhos ou à minha própria formação? Nós pensamos. E até ganhamos dinheiro com isso. Estamos seguindo os mesmos caminhos daquelas tribos desobedientes. Esses são nossos carros de ferro, a desculpa perfeita para o comodismo.
Numa leitura estritamente secular, essa decisão pode até parecer uma manobra diplomática, né? Altamente pragmática do ponto de vista econômico. Preservar os povos locais como mão de obra barata pode soar inteligente para erguer uma nação que estava recém chegando na Terra. Mas somente se a gente olha no curto prazo. O pragmatismo revelou-se um veneno disfarçado de remédio, um tiro no pé. O que parecia decisão administrativa inteligente foi o gatilho para o desastre ético. Vencer batalhas não é a mesma coisa que ocupar e transformar um território. Como deixar um trabalho pela metade, o resultado foi a coabitação. O povo da promessa passou a morar junto com a cultura que eles deveriam ter removido. E aí o evangelista Moody ilustrou esse perigo de forma maravilhosa quando disse, abre aspas, o lugar do navio é no mar, mas que Deus ajude o navio se o mar entrar nele, fecha aspas. Se a água entrar, o navio afunda de dentro para fora. Coabitar com os moradores de Canaã, da Grécia, de Roma, seja lá que cultura for, significa isso. Aos poucos adotar o modo de vida deles, o comércio deles, fazer casamentos mistos e, eventualmente, até adorar os seus próprios deuses. A concessão geográfica abriu a porta para a destruição cultural. É isso que queremos para nós? O livro de Juízes funciona como o espelho da nossa própria autossabotagem bem intencionada, às vezes até com nome chique, de cultura clássica. É o que acontece quando a gente tenta resolver os nossos problemas contemporâneos justificando métodos tóxicos, quando a gente aceita manter os nossos pequenos pecados morando na nossa casa, achando que temos o controle da situação. Mas, como dissemos, o navio não afunda até que a água consiga entrar nele. O ser humano constrói a sua própria ruína quando tolera aquilo que corrompe a sua essência, convencido de que uma vitória pela metade já está bom demais. É o alerta eterno de que fazer concessões com o que degrada o nosso caráter tem um custo alto demais. O perigo real não é o exército inimigo gritando de forma ensurdecedora do lado de fora dos nossos portões. Esse a gente vê chegando. O perigo de fato é aquele que destrói as nossas fundações, é o cupim invisível do pragmatismo. A gente deixa morar dentro de nós silenciosamente nas nossas escolhas diárias. Acreditar que a gente pode gerenciar o mal, em vez de romper de vez com ele, é simplesmente assinar um contrato com a derrota. E a fatura sempre chega, sempre. Eugene Merrill apresenta um raciocínio muito esclarecedor sobre isso. Ele observa que a permanência dessas nações inimigas, os filisteus, cananeus, acabou sendo instrumentalizada pela soberania divina como ferramenta de disciplina. Algo como, assim, já que vocês não expulsaram, agora aguentem. Foi mais ou menos isso que Deus fez. Aqueles povos foram deixados lá para testar a lealdade da nação e forçar a uma nova geração a aprender a arte da defesa territorial. A mão de obra barata virou um teste de resistência cultural. O resultado imediato daquela conveniência foi o desaparecimento das fronteiras culturais. O convívio gerou familiaridade que levou a casamentos mistos, que culminou na adoração sincretista. Para poupar esforço militar e ganhar na economia, eles comprometeram a pureza dos princípios morais. Mas quando uma nação adota o pragmatismo em vez dos valores fundamentais, a conta chega e chega rápido. O relato de Juízes narra uma intervenção direta após esse falso sucesso. Menciona que o anjo do Senhor faz uma jornada de Gilgal até Boquim para confrontar a nação. Boquim, esse nome, significa literalmente chorões ou aqueles que choram. E não se trata aqui de o anjo do Senhor, não se trata simplesmente de um mensageiro. Quando em Juízes 2 fala do anjo do Senhor, nós temos aqui o que a teologia chama de teofania, uma manifestação visível do próprio Deus, assumindo uma forma para confrontar o povo frente a frente, cara a cara.
E a rota tem também um peso histórico e simbólico. Gilgal foi o ponto de partida das operações de Josué, lugar onde eles renovaram a aliança, o lugar onde montaram um memorial de 12 pedras para que as futuras gerações jamais esquecessem o que Deus havia feito ali. Gilgal era o símbolo da obediência total e do sucesso que nasce dela. Agora, em Boquim, o cenário é o oposto. O anjo confronta o povo, lembrando-os da libertação do Egito e da promessa de que Deus nunca quebraria sua aliança. Mas Israel havia quebrado o contrato. Eles fizeram acordos com os povos locais e não destruíram os seus altares pagãos. E aqui surge uma dúvida inevitável. Se Deus prometeu nunca quebrar a aliança, por que a punição deles parece tão dura logo em seguida? A resposta para isso pode ser assustadora. O castigo de Deus aqui não vem na forma de raios ou fogos no céu. Não. Ele simplesmente os entrega aos seus próprios desejos. É o julgamento através da concessão. Deus dá a eles exatamente o que eles escolheram. A desobediência parcial, no fundo, é uma desobediência total. Deus havia instruído que não fizessem acordos com os cananeus de forma nenhuma. Israel não poupou aqueles povos por falta de força militar ou de estratégia. Eles falharam porque secretamente, lá no íntimo, eles queriam conviver com aquela cultura. Acharam bonito. Queriam facilidade. Queriam os costumes locais, as facilidades comerciais e a integração social. Eles queriam os benefícios do relativismo. Então, a punição de Deus foi exatamente dizer isso. Já que vocês querem tanto viver com eles, eu não serei mais o escudo que os expulsa. Vocês terão exatamente o ambiente que cultivaram. O povo queria apenas uma pequena concessão cultural. O famoso só um pouquinho não faz mal. É a ilusão de que nós podemos controlar as consequências das nossas pequenas concessões morais dentro da nossa cultura, da nossa educação. De Gilgal, o anjo se move para confrontá-los em Boquim. E a acusação é baseada em fatos inegáveis. A mensagem, como falei, relembra o resgate do Egito, a fidelidade da promessa original, que contrasta com a desobediência escancarada de Israel. Eles violaram o tratado fazendo essas alianças de conveniência. O anjo diz: por que fizeste isto? Que triste, não é? Não foi falta de estratégia nem de recurso. Foi pura falta de vontade, indisposição para o sacrifício, para a obediência. E a sentença muda o cenário de todo o país. Como eles preferiram não expulsar as nações, a ajuda externa seria tirada. Os inimigos ficariam à espreita para sempre e as crenças deles seriam um laço, uma armadilha. Aquela cultura seria uma armadilha para eles. Diante dessa sentença, a Bíblia fala que a multidão inteira começa a chorar em prantos altos. Eles até rebatizam o local de Boquim, que significa lugar dos que choram, e oferecem os sacrifícios ali. Deus declara que aqueles povos poupados se tornariam espinhos em seus lados, e os seus deuses seriam um laço. No hebraico original, a palavra para laço é moques, e moques não significa um tropeço acidental, como bater o dedo do pé numa pedra. Significa literalmente a isca colocada estrategicamente em uma armadilha para atrair a presa para a ruína. E esse detalhe muda tudo. Veja só, uma isca é desenhada para parecer deliciosa, atraente, inofensiva. Ela tende a um apetite nosso. O povo chora, grita e oferece sacrifícios, mas a verdade é que aquilo foi um choro de remorso mundano, não de arrependimento verdadeiro. Aliás, há um dado chocante aqui. A palavra arrependimento sequer aparece no livro inteiro de Juízes. Nenhuma vez aparece. Um leitor desatento pode até pensar nesse trecho. Então eles tomaram consciência e tudo mudou. Não mudou nada. Eles choraram muito, mas não foi arrependimento. Foi só remorso. E existe uma diferença enorme entre remorso e arrependimento. O remorso é quando a pessoa sente pena de si mesma porque foi flagrada. Ou
porque a conta vai chegar e as consequências vão doer. Só isso. O arrependimento exige uma mudança radical de atitude. Vemos isso acontecer o tempo todo. As pessoas choram compulsivamente, pedem desculpas, só para que na semana seguinte repetir os mesmos padrões destrutivos. As lágrimas daquela nação nasceram do medo das consequências e do castigo, não da aversão pelo erro em si. Eles olharam para o futuro e viram os espinhos e as armadilhas que Deus avisou. Ficaram aterrorizados com a perda da paz e da segurança. Mas, no fundo, eles ainda amavam a isca. O arrependimento verdadeiro exige uma mudança de rota de 180 graus, uma meia volta completa. Exige abandonar a isca. O choro de Boquim era o lamento de quem percebeu que o escudo da imunidade sumiu. Não havia tristeza por ter traído a aliança, os princípios. Só havia pânico da consequência, somente isso. E aqui vai um alerta muito sério sobre o mecanismo perverso desse ciclo. O ciclo de pecar e chorar e voltar a pecar de novo. Aprendemos que há um risco extremo de transformar a moralidade num circuito giratório interminável. A pessoa falha, sente remorso, confessa, tem uma restauração, obedece por um tempo e, inevitavelmente, volta a falhar. Esse vai e vem não estabiliza sociedade alguma, família alguma, pessoa nenhuma. Pelo contrário, cada ciclo endurece a capacidade de sentir a culpa real. A sensibilidade moral vai sumindo aos poucos. Isso é assustador. É assustador para uma pessoa, para uma família, para uma nação. E o coração vai endurecendo. E há um pensamento muito provocativo de Oswald Chambers, que menciona que os antigos puritanos costumavam orar pedindo pelo dom das lágrimas. Mas não eram lágrimas de autocomiseração ou de medo da dor. Eram lágrimas de profunda convicção do erro, a dor genuína de ter ferido um relacionamento sagrado. O povo em Boquim chorou até perder a voz, fez grandes sacrifícios, mas não derrubou um único altar pagão no dia seguinte. Fizeram uma grande catarse coletiva, mas mantiveram veneno estocado na sala de estar. E o que emerge das cinzas dessa cultura de conveniência? A gente vai ver. O abismo começa quando essa primeira geração sai de cena e levanta-se uma nova geração, que, segundo o texto de Juízes, de forma assustadora, não conhecia o Senhor, nem as obras que ele fizera. E no hebraico a palavra para conhecer é iada. Não significa saber de uma informação trivial de dicionário, não. Significa conhecer por experiência própria, por intimidade relacional. Aqueles jovens sabiam sobre as histórias passadas de forma puramente teórica, como quem ouve uma lenda antiga ou um conto de fadas, uma mitologia, mas não conheciam a Deus intimamente. Faltava relacionamento com Deus. Os pais não haviam ensinado o relacionamento. Contavam simplesmente como mais uma lenda, mais um mito. E as causas práticas para essa falha são 3 e continuam muito presentes hoje em dia. A complacência com o status quo, tomar as bênçãos como garantidas, que leva a uma falta de gratidão, e negligenciar o ensino ativo dentro de casa. Basicamente, eles não passaram um bastão para a geração seguinte. E a mecânica de como essa amnésia espiritual se instala é muito sutil. É como aquela isca mesmo. Não foi uma decisão deliberada em uma reunião de condomínio para abandonar a fé. Não foi assim. Isso acontece silenciosamente nas mesas de jantar, nas rotinas do dia a dia, nos livros que lê quando acorda, quando vai dormir, na falta de hábito de estar na igreja, em comunhão. As conversas sobre os milagres e os livramentos cada vez vão se tornando mais escassas. A falta de ouvir testemunhos de irmãos, testemunhos de milagres que acontecem sempre. A falta da comunhão, a falta do culto doméstico e a empolgação da primeira geração se transforma em rituais frios e mecânicos. Vira uma tradição familiar, uma tradição de uma instituição qualquer.
A amnésia espiritual é a incubadora da apostasia. Quando a geração que experimentou os milagres reais transforma a sua fé viva em apenas mais um compromisso chato no calendário social, a geração seguinte herda apenas a casca, uma religião vazia e uma apatia insuportável. Eles conheciam as regras morais, mas não conheciam o legislador que deu as regras. E uma fé de segunda mão não sobrevive quando a primeira crise real bate na porta. É o que os teólogos chamam de a síndrome da segunda geração. A primeira geração lutou por cada palmo de terra. A segunda olhou ao redor e viu o confronto e disse: já temos o suficiente, por que vamos lutar mais? Dá muito trabalho, vamos escravizar os moradores da terra. Eles se acomodaram e essa complacência criou um vácuo na mente daqueles mais jovens. E a natureza odeia o vazio. Como aquela nova geração estava vazia de uma fé real, a cultura ao redor, a cultura dos cananeus, estava de portas abertas para abraçar aquela geração. E era uma cultura extremamente sedutora, baseada no prazer, muita dopamina, né? Prazer carnal imediato, disfarçado de espiritualidade e sem absolutamente nenhuma das restrições éticas que o Deus de Israel exigia. Era o pacote dos sonhos da natureza humana caída. Espiritualidade sem responsabilidade moral. No paganismo, a mentalidade central é a de manipulação comercial. O ser humano realiza um ritual degradante, paga um preço e a divindade fica obrigada a dar a chuva ou o sucesso econômico. É uma transação de balcão, onde o adorador tenta estar no controle de tudo. Já com a fé genuína, o chamado é completamente diferente. Exige entrega, exige confiar em um Deus que já se provou fiel e obedecer às suas diretrizes, mesmo quando não chove imediatamente, é a regra. Juízes 2:10 fala de uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. E a ignorância aqui não era acadêmica, intelectual ou por falta de evidências, como acabei de falar. Eles conheciam as narrativas da libertação, como se fosse uma mitologia. Eles tinham as informações, mas não tinha intimidade, a experiência. E a falta de experiência, somada ao convívio com essas culturas pagãs, gerou enfraquecimento interno e a consequente perda de princípios. Quando a desconexão com as próprias origens se rompe, em pouco tempo e quando esse espaço é preenchido com uma cultura pagã, o que sobra é frieza e apatia espiritual, seguidas de abandono e apostasia. Aquela nova geração perdeu sua identidade e tornaram-se alvos fáceis do inimigo. Pense comigo, quando falta uma âncora interna robusta, quando princípios e a aliança eterna é negociada, qualquer sociedade é arrastada pelas correntes culturais. A destruição vem rápido. Em uma geração, os filhos abandonam os valores e mergulham na adoração aos ídolos locais. Passam a prestar culto a divindades como Baal e Astarote, que eram os deuses da moda da região. A assimilação cultural aconteceu porque aquela nova geração simplesmente não quis ter o trabalho de manter sua identidade separada. Ser a exceção cansa, é difícil. Eles queriam ser normais, como todo mundo. Olharam por cima da cerca e pensaram: por que nós não podemos misturar um pouquinho com as coisas? Podemos cultuar o nosso Deus nas datas oficiais e dar uma passadinha nos templos de Baal durante a semana, só por precaução. Queriam o melhor dos dois mundos, sem pagar o preço real de nenhum deles. E acabaram com o pior. Essa tentativa ilusória de viver uma vida dupla os levou muito rapidamente de Gilgal, o lugar da vitória e da obediência, direto para Boquim, o lugar do cativeiro e do choro amargo. E o mais assustador é a velocidade com que isso aconteceu. Em uma única geração. Preste atenção. Uma única geração. Estamos falando de jovens que almoçavam com seus avós, que viram as muralhas de Jericó desabarem. Em questão de décadas, a bússola moral desapareceu por completo, quando cada indivíduo se torna o seu próprio Deus. Definindo as suas próprias regras, a sociedade inevitavelmente se fragmenta e cai. O abuso da liberdade resultou, paradoxalmente, na maior das escravidões. Como um povo troca um sistema ético estruturado por algo tão sombrio como era a cultura daquelas nações?
Mas às vezes a gente pensa assim, e devemos pensar também que essa realidade não está tão longe de nós. Se você acha que isso aconteceu somente naquele tempo, acorda. O sincretismo pode estar mais perto de você do que você imagina. Você já reparou aqueles livros de mitologia espalhados pela sua casa? E aqueles filmes cheios de deuses e deusas que brilham nas telas da sua casa? Já percebeu como as palavras das culturas pagãs brotam da sua boca ou da boca dos seus filhos mais do que os versículos da Bíblia deveriam brotar? Vivemos numa cultura pagã. E o que estamos fazendo? Catequizando nossos filhos com as histórias dos deuses para depois ler sobre o Deus criador de Gênesis? Essa mistura pode ser muito perigosa. Às vezes, a ânsia por pertencimento nos faz ceder em pontos inegociáveis da fé. Eu quero fazer parte desse grupo aqui. E aí você negocia a fé. Para aquela geração insegura, imitar a cultura vizinha soava muito mais moderno, mais diplomático do que o fardo solitário da pureza ética. E ainda hoje é assim. O peso da aceitação social opera em escala pessoal e pública. É estranho adorar somente a Deus. Parece mais inteligente conhecer sobre o paganismo do que ficar só com a Bíblia. A questão é que o processo de corrupção raramente acontece por uma rejeição declarada do que é bom. Ele ocorre por mistura, acomodação gradual, o famoso vamos dar um jeitinho, vamos fazer uma releitura, alguns até com o nome de cristão. O sincretismo, a tentativa perigosa de adicionar as conveniências do mundo aos valores do reino, ignorando o conflito de valores entre o mundo e Deus, é o primeiro passo para o fracasso de qualquer transformação cultural. Israel foi chamado para transformar o território, mas acabou sendo moldado por ele. A lógica da idolatria transcende Baal e Astarote. O pluralismo atual não exige altares de pedra na rua, nem sacrifícios literais. As falsas devoções modernas se manifestam na busca por status nas redes e na elevação de ideologias políticas ao patamar de verdade inquestionável. Pode se revelar também na busca insaciável por resgatar culturas de morte que o Senhor, em sua soberania e poder, já eliminou da terra. Resistir à correnteza exige coragem demais, e a recompensa por abdicar dos princípios para se amoldar ao sistema parece muito vantajosa no imediato. É muito mais fácil ceder aos carros de ferro modernos, não é? O caminho de Juízes é escuro e assustador. É uma escada que desce ladeira abaixo. Israel partiu de um sucesso promissor, que por comodismo diante dos carros de ferro optou por estacionar. Fizeram concessões perigosas. Chegamos a Gilgal, com aquela cena patética da multidão chorando de remorso, onde o lamento não mudou a direção, e concluímos na realidade sombria de uma nação com amnésia, engolida pelo sincretismo, achando que adotar a cultura da maioria seria a salvação. Podemos até ouvir um alarme soando no final, dizendo-nos que a fidelidade às convicções não é negociável, mas é uma exigência diária inegociável. Exige esforço, renúncia e vigilância. Contar as glórias das batalhas dos avós ou dos antepassados ou dos seus pais não nos sustentará no compromisso de hoje. O grande e urgente alerta para nós hoje é que o declínio de uma sociedade e a adoção de idolatrias, sejam os deuses de pedra do passado ou os deuses modernos de hoje, do consumo, do sucesso, do poder, estão bem perto de nós, mais do que nós imaginamos. É algo muito frágil, muito sutil. Pode acontecer dentro da nossa própria casa, no nosso celular, na nossa televisão, na transação silenciosa de nós para os nossos filhos. A complacência confortável de hoje é a ruína de amanhã. Pense nisso. Quando a geração mais velha escolhe o silêncio e o conforto em vez de transmitir convicção com energia, o resultado lá na frente é o grito de desespero de uma geração que herda o vazio, de culturas mortas. Se esquecer é o primeiro passo definitivo para o abandono, nós precisamos nos perguntar quais são os memoriais, os marcos de memória que estamos falhando em construir hoje.
Como estamos contando a nossa história para aquela que vem depois? Quando falhamos em documentar e celebrar o que é correto e verdadeiro, nós estamos ativamente entregando o futuro de bandeja para que os valores da próxima geração sejam reescritos pelo que há de mais destrutivo na nossa cultura, ou até das culturas do passado que nós veneramos. A única maneira segura de proteger o nosso futuro é garantindo que a memória viva da verdade continue sendo inegociável, vibrante e repassada adiante todos os dias ao redor da mesa de jantar, na sala de estar, no nosso quarto. Os juízes foram levantados como resposta do clamor nacional. Eles eram intervenções de socorro para livrar a nação da aniquilação física. Infelizmente, a Bíblia nos diz que, quando o líder morria com ele a cultura vitoriosa e as pessoas voltavam a afundar num abismo ético pior do que estava antes. O resgate provisório era um aviso que nos aponta para o juiz que nos resgataria para sempre do ciclo interminável de pecado. A salvação vinha sempre de fora, dependia de um juiz destemido para enfaixar as feridas de um povo sem rumo. O resumo fundamental de Juízes 2 nos entrega a anatomia de um ciclo vicioso. Tudo começa com o pecado, o abandono de valores, que leva à servidão, à escravidão cultural ou física. Na dor da servidão vem a súplica, o choro pelo castigo, e Deus, em sua misericórdia, envia a salvação através de um líder. Só que, assim que o alívio chega, a sociedade entra em uma espiral descendente ainda pior que a anterior, voltando para o primeiro passo. Graças a Deus que não mais dependemos desses resgates externos que só mascaravam um problema real. Deus nos deu o mecanismo interno de resiliência e blindagem moral que precisamos para não cair nas mesmas armadilhas repetidas do pecado. Cristo é o juiz que, de uma vez por todas, acabou com o pecado na cruz, aniquilando as acusações que pesavam contra nós. Não precisamos mais passar a vida remendando rachaduras na parede. Jesus desceu às partes mais baixas do subsolo para consertar os alicerces quebrados. Sim, o problema do homem era mais embaixo. O buraco era mais embaixo, literalmente. Jesus foi lá e resolveu os problemas estruturais do nosso edifício. Apesar de Juízes ser uma crônica sobre o desastre humano, ele também expõe um paradoxo de esperança. O grande agente de mudança nesses 350 anos de escuridão não foram sistemas perfeitos e nem líderes impecáveis. Pelo contrário, a mudança veio da manifestação do Espírito de Deus, que capacitava aquelas pessoas perfeitamente comuns, muitas delas cheias de falhas, para reverter quadros que pareciam totalmente sem solução. E isso sugere que o caos, os problemas, eles não têm a palavra final. Pelo contrário, a destruição das estruturas humanas parece existir para nos forçar a uma percepção vital. A escuridão das nossas crises e as quebras do nosso caráter servem para evidenciar que o verdadeiro resgate nunca virá de métodos pragmáticos ou de métodos puramente humanos. A falência do sistema nos obriga a voltar os olhos para aquilo que não pode falhar. Quando todos os nossos heróis caem, quando as lideranças criam abismos e as muralhas que nós mesmos construímos começam a apodrecer por dentro, é aí que a história de Axa, no capítulo 1, ganha força. A verdadeira fonte de água, a fonte superior que ela pediu, que traz restauração de verdade, sempre responde àqueles que, mesmo no meio do deserto da cultura ao redor, ainda têm a ousadia espiritual de clamar por ela. Vamos rejeitar as terras secas das meias-verdades, das culturas pagãs, e busquemos a plenitude. Avalie hoje mesmo o que tem tolerado nos seus próprios limites mentais, espirituais e morais, nos limites da sua casa. O que você tem tolerado que é pagão? Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Eu sou Adna Souza Barbosa, professora da EBD, da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Caruaru. Estamos estudando o livro de Juízes e esta foi a nossa segunda aula, estudando Juízes, capítulo 1 e 2. Também escrevo para o site femininaMulher.com.br e também para o VOSP
vozqueclama.com.br. Deus te abençoe.